Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco como nunca antes. Espírito do Deus vivo, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero abordar um assunto. Estava falando que semana passada o profeta Jeremias estava preso e o seu primo veio para ele dizendo: cara, compra minha terra. Que terra é essa? Uma fazenda. Uma fazenda que era herança de família. O primo dele disse: compra o meu pedaço de terra. Mas naquele contexto, era um contexto que ninguém queria comprar nada. Por quê? Porque era papel podre. Os babilônios iam sequestrar tudo. Os babilônios iam tomar tudo. E ele tinha um terreno num lugar chamado Anatote, que significa resposta de oração. E semana passada nós aprendemos a fazer um investimento, a pagar um preço por um lugar chamado resposta de oração. É totalmente contra o mercado da época. Totalmente contra aquilo que alguém, mentor, um consultor diria. Mas Deus deu uma direção para ele. Invista pesado na resposta de oração. Eu dei algumas dicas. Se você não veio no domingo passado, assista esta mensagem. Deve chegar lá pelo YouTube essa semana. Mas na quarta-feira eu cheguei falando sobre quase que uma continuação disso, que Deus tem uma expectativa a nosso respeito. A maioria dos cristãos tem expectativas a respeito de Deus, mas eles não sabem que Deus tem expectativa a respeito deles. Não foi à toa que Deus te empoderou, te encheu do seu espírito, que te deu inteligência, essa cognição. Deus te deu múltiplas inteligências, você nem sabe. Deus tem expectativa em você, que tem unção, que tem capacidades, que tem vida, que tem uma perna, que tem saúde. Deus tem expectativa, uma hora Ele vai te cobrar, porque Ele colocou expectativa em nós. E Ele chamou Josué no final da carreira dele, da vida, Josué, e falou: poxa Josué, tem tanta terra para conquistar, mas agora você já está velho, não dá mais. Deus quase que diz para Josué assim: este homem incrível, que tem o mesmo nome de Jesus, eu esperava mais de você. E na quarta eu perguntei: o que você quer ouvir de Deus no final? Porque pode ser que Deus diga para você, depois de você ter feito tanto, Deus pode dizer: eu esperava mais de você, cara. Esperava mais de você. Eu falei aqui algumas coisas que nos atrapalham a alcançar aquilo que Deus tem expectativa que nós alcancemos ou conquistamos. Uma das coisas foi procrastinação, que é empurrar com a barriga. Eu podia ter falado de incredulidade, que veio antes da desobediência, porque o primeiro pecado no Éden não foi a desobediência, foi a incredulidade. Porque quando você é incrédulo, você duvida. É assim. Minha filha Olivia, eu disse para ela: Olivia, para com isso, porque senão você vai ter uma experiência de imposição de mãos. Ela foi incrédula. Isso fez ela desobedecer. Eu estava pregando ontem, eu contei como eu fiz. Eu tinha um sonho de fazer isso, mas eu não tinha oportunidade ainda. Eu corrigi a minha filha em sílabas, igual a minha mãe fazia. Eu já te falei para você não fazer. Quem aqui apanhou em sílabas? Era só proparoxílaba, não era, irmão? Não era de sílaba, monossílaba. Minha mãe batia assim, quase que era o Salmo 119. Eu: calma, mãe. Ela: eu já te falei, menino, para você. E ficava pregando e batendo. Porque quem é incrédulo vai desobedecer. Josué, era para você ter conquistado muito mais. Eu falei aqui de más influências, porque as más influências corrompem os bons costumes. Diga-me com quem tu andas, que eu vou falar onde você vai parar. Quem são seus amigos? O cara é casado, só tem amigo solteiro? Tá meio esquisito, ué. Tá muito certo, não? Não é assim, ó? Sai com a galera. Combina, você que é casada, só tem amiga solteira que vai te dar conselho errado. Elas não sabem o que é uma vida de casado. Por isso a Bíblia diz no livro de Tito que as mulheres maduras devem aconselhar as mais jovens e não vice-versa. Porque na época de mania de conselho, é ou não é? As pirralhas acham que sabem mais do que as maduras que já passaram por experiência. Eu não lembro mais do que eu falei na quarta, mas foi tipo isso. Foram bons conselhos para você que quer conquistar tudo até o final do ano. Deus tem coisas poderosas e grandiosas para você ainda este ano.
Em nome de Jesus, irmãos, existe uma porção de Deus prontinha para ser liberada sobre a sua vida. Só depende de você. Só depende de você se preparar. Crie espaço, alargue as tendas, abra a sua cabeça. Salmo 24, eu estava lá em Jerusalém e olhei o portal eterno, a porta do portal que ele diz: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele é a mesma porta das ovelhas que hoje está fechada. E eu fiquei pensando que a porta eterna, o portal eterno está fechado hoje. Por quê? Porque aquilo simboliza a cabeça. Ele diz: levantai, ó portas, ó vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E na mesma sentença, porque a Bíblia não foi escrita por versículos e capítulos, foi escrito por frases e sentenças. Na mesma sentença ele diz: a sua cabeça é o mesmo que esta porta. Ou seja, Jesus entrou na maior porta que tinha em Jerusalém, porque ele é maior do que qualquer outra coisa. Você não sabe, mas o novo gestor de Israel, enviado por Roma, estava entrando em Jerusalém na mesma hora que Jesus, num cavalo, manga larga, machador, num lugar, e Jesus montado num burrinho em outro lugar. Mas Jesus entrava no lugar certo, que é o portal eterno, a porta das ovelhas, e o povo gritando Hosana. E esse texto fala que à medida que você for capaz de liberar o espaço, é à medida que Deus vai ocupar a sua mente na sua vida. Por isso tem que levantar a cabeça, abrir a sua mente. O cérebro é o único membro que expande e não volta mais para o lugar. É um músculo que expande e não retorna mais. Eu quero que você volte para casa assim, a cabeça inchada essa noite, em nome de Jesus. Cérebro inchado, em nome de Jesus, para que o Rei da Glória entre e ocupe o espaço que ele tem que ocupar. Em nome de Jesus, irmãos. Porque esta igreja vai fazer diferença na sociedade. Esta igreja vai fazer diferença no mercado. Esta igreja que o Cristo entra e toma lugar do cérebro límbico, aquele do instinto, toma lugar do emocional e até do racional, porque a fé é literalmente doideira. Falei isso aqui semana passada. Tem hora que você tem que parecer um retardado mesmo para tomar uma decisão contracultural. Mas Deus está ali com você. Que o evangelho para o mundo é loucura. Para os que se perdem é maluquice mesmo. Mas para nós é sabedoria. Amém ou não, irmãos? Eu já quero falar de um assunto tenso também. Porque eu sei que Deus tem coisas grandes para nós esse semestre. Que assunto é esse, pastor? Tem dois grupos que nós convivemos muito nos dias de hoje. Eu que prego em muitos ambientes, eu não fico nem um dia sem falar de Jesus para alguém. Eu tenho um alvo pessoal de, nesses próximos 6 meses, ganhar pessoalmente 100 almas para Jesus. 100 pessoas, eu pessoalmente. Não é em grupo, não é num... E você, quantas almas você tem na sua lista para você trazer para o reino este ano ainda? Porque na minha virada de ano eu coloquei lá, eu estou seguindo um objetivo, rapaz. E eu gasto dinheiro, eu vou na barbearia muitas vezes, repetidas vezes. Eu faço o que for necessário, mas eu vou bater a minha meta em nome de Jesus. Tem gente que quer, eu quero faturar tanto, eu quero me mudar, eu quero me casar, mas eu também quero expandir o reino, eu também quero saquear o inferno, eu também quero povoar o céu. Eu faço o que for possível, irmão, planto bananeira, eu me passo por ridículo, eu fico de João Bobo, eu faço o que for necessário, mas vou bater minha meta em nome de Jesus, porque eu sei que o meu Redentor vive e essa experiência que eu tive alguém também tem que ter. Mas existem 2 grupos, que é o grupo dos desviados e o grupo dos desigrejados. O grupo dos desviados ele é bem antigo, que é o povo que uma hora estava no caminho e agora não está mais. Eles voltam para a prática antiga, eles voltam para a vida antiga, às vezes piores ainda, né? Esses dias eu vi alguém bebendo, eu falei: você é desviado, não é? Ele falou: sou. Eu falei: por que, como é que você sabe? Eu falei: porque você está bebendo igual desviado, só desviado que bebe assim. Porque a pessoa não bebeu uns 20 anos de crente, está bebendo agora, numa noite. Desviado que sai aí doido aí, ó, como eles dizem aí, né, metendo louco. É desviado que faz isso, irmão. Mas tudo bem. A Bíblia diz que eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído do nosso meio foi só para comprovar que não eram dos nossos. Talvez eles não tiveram uma experiência com Yeshua ainda.
eles só precisam de ter uma experiência com Deus para realmente, porque nós não somos dos que retrocedemos, a Bíblia diz. Nós não somos do que olhamos para trás. Nós não podemos olhar para trás. O nosso para-brisa é muito maior do que o retrovisor. E nós somos treinados a olhar para frente, porque Deus tem um futuro de paz. Deus tem um logos de paz para nós e não de mal. Os desigrejados são os crentes evangélicos que creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ouvem louvores e tocam a vida do jeito que eles querem tocar. Eles dizem assim para o IBGE: eu só não frequento uma igreja, mas eu sou cristão evangélico. Eu saí do sistema. Eles criaram um novo sistema, saindo do sistema. Porque todo mundo que sai de um sistema acaba criando outro. É assim, irmão. Muitos por motivações que a gente não pode nem questionar. Decepção, rejeição, sei lá, mora longe da igreja. Não, eu quero ficar no meu canto. Mas a Bíblia diz que quem perseverar até o fim que vai ser coroado. Existe uma recompensa para quem chegar lá no final, para quem chegar no final da corrida, para quem chegar lá no final da linha. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz que quem lança a mão no arado não pode soltar o danal. Lembra disso? Solta o cabo da nau. Solta logo, moço. Você lembra disso? E tem uma igreja, irmãos, que é a igreja que nós chamamos de igreja primitiva. Como que é o nome dela? Igreja primitiva. A igreja primitiva é um padrão de igreja que eu chamaria de crente raiz. Então meu tema de hoje é: você é raiz ou raso? Porque eu estava pensando no cedro do Líbano. Este é um dos maiores exemplos de uma árvore que ela cresce para baixo a ponto de abraçar as rochas. Enquanto ela não encontra rochas para se abraçar, ela não para de crescer para baixo. Existem fundamentos que são muito importantes. Você vai para Dubai comigo ano que vem, em nome de Jesus, depois de Israel? Obrigado. E você vai ver que lá tem construções gigantescas. Existem famílias que são muito bonitas para cima, mas são rasas para baixo. Existem negócios que são muito bonitos online, mas são rasos para baixo, porque não tem raiz. Assim também tem uma igreja que ela é aparentemente bonita, grande, mas ela é rasa, porque não tem raiz. E você é um crente raiz ou um crente raso? Porque toda semana nós que somos pastores, nós lidamos com crentes rasos. Esses vão reclamar que se sentiram pisados porque a semente que cai e ela não cai num ambiente de profundidade, ela é pisada pelos homens. A Bíblia diz: se você está se sentindo pisado, ai, ó minha alma, é porque você é raso demais. Porque tem gente que é tão raso que até no fundo essa pessoa é rasa. Sabe, até lá no fundo a pessoa é rasa. Eles procuram falar profundos, mas são rasos. Jesus, ele fazia diferente. Jesus falava raso e pensava profundo. Os fariseus falavam profundo e pensavam rasos. Tem um monte de crente aí que é bom na fala profunda, mas eles são rasos. Essa turma não dura muito. Alguém chamou de geração líquida. Alguém chamou de geração de vidro que se quebram facilmente. Ou eles serão desigrejados ou serão desviados daqui a pouco. Eu queria perguntar: você é do grupo raiz ou do grupo raso? Porque na igreja primitiva tem um monte de exemplo de crente que são incríveis, porque tiveram raízes profundas, experiências pessoais e profundas. Eles eram ameaçados, perseguidos, mortos. Nada desse modismo que a gente vive hoje, irmãos. Não tinha esses cultos de cantar 4, 5 canções com uma banda top dessa. Não tinha esse tanto de luz legal. Não tinha essa coisa, sabe, do pastor mandar uma mensagem para te lembrar que tem culto. Não tinha essa coisa, sabe, essa estrutura toda que a gente faz com a maior alegria, mas
Tem hora que o coração da gente fica dolorido, machucado. Um dia Deus estava conversando com uma pessoa, eu falei, gente, eu não sou pastor não. Em 5 anos que eu estou trabalhando com você está desse jeito ainda? Crendo Deus Pai Todo-Poderoso? Você não ouviu as mensagens? Você não leu a Bíblia, você não orou? O que aconteceu? Você passa 6 meses sem encontrar com o irmão, você não sabe se fala graça e paz, ou e aí o que pega? Porque é uma turma que é a turma rasa. E Deus não me chamou para pastorear uma igreja rasa. Porque é muito fácil, irmãos, fazer uma aglomeração de pessoas rasas. É muito fácil cativar pessoas por uma boa oratória, por um bom magnetismo, por um bom entretenimento, por artistas. Essas pessoas rasas, elas preferem um bom preletor do que um bom pregador. Eu queria te perguntar, você é raso ou raiz? Porque a gente não é perseguido, a gente não é rejeitado. Eu lembro a minha primeira entrevista de emprego, foi uma indicação. Isso foi pouco depois que os discípulos se dissiparam por Judéia, Samaria e confins da terra. Já tem muitos anos. Eu fui numa entrevista de emprego para trabalhar, não lembro para quê, e a dona me fez perguntas que eu respondi, ela ficou tão encantada, nunca tinha visto uma pessoa bonita como eu, né, tal. A dona ficou impressionada, eu era uma adolescente, e ela ficou impressionada, e ela falou, você tem alguma religião? Eles perguntavam isso na época. Eu falei, religião não, eu sou cristão. Ela falou assim, você é crente? Eu falei, eu sou crente. Ela falou assim, então a gente volta a te ligar. A gente procura você depois. Mas hoje é até moda você ser crente, você fazer posts, reposts. David Leonardo, Cláudio Duarte, Paulo Souza, Lá Jordão, grandes pregadores. Bonitinho demais, irmãos. Mandar versículos, orações. Eu recebo um monte, minha mãe encaminha sem saber o que é. E tem uma geração rasa, que eles avaliam o pregador e não a pregação. E a igreja primitiva não era assim. Eu pude te dar um monte de exemplo para você saber entre a distinção de raso e raiz. É porque o raso ele é sem firmeza nenhuma, sem constância, sem continuidade, sem coragem. Ele é líquido, escorrega fácil. Um dia está firme, outro dia não está. E quando o bicho pegar mesmo? E tem aqui no texto que eu pedi para você abrir, Atos capítulo de número 9. Eu vou ler do 3 ao 5. Aí a próxima vez que eu pregar eu continuo a mensagem, porque eu quero ser bem objetivo. Mas aqui tem os primeiros dias da vida cristã de Saulo. Não era Paulo, é Saulo. Saulo, um Saddam Hussein desses dias. Um cara que matava cristão. Ele era alguém que há poucos dias tinha coordenado a captura e um massacre a qual Estevão, nosso irmão Estevão, foi morto. E Paulo estava lá, dizendo, é isso aí, mata mesmo. Ele tinha tanta convicção, de repente, no texto que nós estamos aqui, no capítulo 9 do Atos do Espírito Santo, capítulo 9, versículo 3 em diante, diz assim, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, eu gosto desse caminho de Damasco, porque foi neste caminho que Elias teve que descer depois de uma experiência. A Bíblia não conta como que ele chegou na caverna, mas diz como que ele saiu da caverna. É um caminho bem complicado, viu, irmãos? Às vezes nesse ambiente de complexidade é que nós temos as nossas melhores e maiores experiências. Paulo estava no caminho de Damasco. Ao longo da Bíblia você vai ver outros homens no caminho de Damasco. Elias subiu com provisão e ele desceu na roia, porque o caminho de Damasco é cheio de pedra, é um trem esquisito. E
Paulo estava lá na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo teve ali, irmãos, uma verdadeira experiência de conversão. Fala comigo, conversão. Conversão é mudança de rumo total. Conversão é metanoios. É aquilo que você faz ao contrário, é um antônimo do caminho que você estava indo. Ele contornou, ele estava indo numa direção e virou totalmente para o lado oposto. Isso que é conversão. Ele não mudou de religião, porque algumas pessoas pensam que é a mudança de religião. Ele teve uma genuína conversão. E nesse momento aqui, nessa experiência epifânica, ele criou raízes profundas. Cego, caído do cavalo, conversando com alguém que ele nunca tinha tido experiência, ele teve uma experiência de criar raiz profunda. Eu não sei quanto tempo durou, mas eu quero te dar alguns princípios aqui no texto, que você pode acompanhar na sua casa, de que o que uma pessoa raiz tem, que eu preciso ter, para eu deixar de ser raso, ou para eu continuar sendo raiz. Talvez você vai identificar o que uma pessoa raiz tem que ter, o que uma igreja raiz tem de característica. A primeira coisa, diz no versículo 3, que na sua viagem, quando ele aproximava de Damasco, de repente brilhou a luz ao seu redor, vinda do céu. Quem era essa luz? Era Jesus. Quem era essa luz, irmãos? Quem era a luz, irmãos? Jesus era a luz. A primeira coisa é que alguém raiz tem conhecimento da pessoa de Cristo Jesus, e ponto final. Experiência pessoal, personal Jesus. Tem o personal trainer, que mais? Stylist. Tem personal tudo agora. Mas quem é o seu personal Senhor? Jesus. Ele é o meu personal Jesus. Meu personal Jesus. É pessoal, irmão. É pessoal. Eu e Jesus tivemos um contato que a religião não pode proporcionar, mas o relacionamento sim. Nós precisamos de passar do nível do conhecimento, porque todo mundo tem conhecimento. Hoje o conhecimento ele é totalmente acessível. Nós estamos de uma época que para você assistir uma boa mensagem, você tinha que ir numa conferência, ou então comprar uma fita cassete daquela conferência depois. Fita cassete, irmãos, aquela que se estragasse já era. Ou então, depois um DVD. Agora não, você clica lá www.fulano de tal, você tem acesso a conhecimento de todo tipo, conhecimento religioso, conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento o empírico, vulgar, sei lá, o jeito que você quer chamar. Mas não basta o conhecimento. Aí nós fomos para o nível da revelação. Quantas mensagens reveladas, quanta instrução que foi assim descortinado, sabe? As pessoas elas ficavam por algum período, né? Eu peguei essa transição da igreja, ok? Eu peguei essa transição em que pouca gente tinha acesso a um conhecimento mais profundo, a um grupo de biblioteca tipo de Bacon, um grupo de biblioteca como esses que nós temos aí, Thompson, essas coisas incríveis que você pode descobrir facilmente a fonte de alguns grandes homens, e essas pessoas trouxeram revelações, e Deus vem se esforçando em se revelar, mas uma hora precisa de sair do nível da revelação, você precisa de ir para o nível da experiência, porque tem gente que tem conhecimento, tem gente que tem revelação, mas não teve a experiência ainda. É bonito demais você ver João falando assim, é Jesus do lado de lá, uau, revelação, Juan, revelação, todo mundo fica impressionado com João, porque é o cara da revelação, mas quando ele terminou de falar, é Jesus, Pedro já estava lá nadando, braçada no nado crawl, indo em direção a Jesus, e quando os discípulos chegaram lá, ele já estava comendo, já batendo papo com Jesus.
Porque quando você tem uma experiência pessoal com Jesus, você se transforma num crente raiz e não num crente raso. O problema é que as pessoas têm experiência com a igreja, o problema é que as pessoas têm experiência com os membros da igreja, o problema é que as pessoas têm experiência e as pessoas buscam experiências, e todo mundo gosta de experiência, mas você só não teve experiência ainda com quem você devia ter, que é com Jesus. Tem gente que vem para a igreja por muitos motivos, porque precisa de um milagre, porque é um grupo social legal, porque está solteiro e quer arrumar alguém, porque dá para fazer negócio. Tem gente que procura a comunidade evangélica por causa de política, porque quer se sentir melhor em função dos pecados que cometeram nos últimos 6 dias da semana. Por muitos motivos as pessoas procuram a igreja, mas é perigosíssimo, irmãos. Se você vai na igreja só porque você tem um bom pastor, ou porque você tem boas amizades lá, ou porque tem gente que você gosta, ou porque tem uma boa estrutura. Tem gente que vai à igreja como vai na balada. Essas pessoas ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. São crentes rasos. Não é raiz. Qualquer crisezinha tira essa turma da presença de Deus. Qualquer problema, qualquer tribulação. Eu fico pensando que dura pouco quando você está na mesa, comendo do que tem na mesa, sem prestar atenção em quem está sentado na cabeceira da mesa. Eu fico imaginando Jesus numa reunião como esta, você sendo servido do melhor que existe na mesa, e ela sentado na mesa tentando conversar com seus filhos. Você já viu reunião de família assim? Um no celular, o outro conversando com outra pessoa, outro comendo, e o pai tentando contar histórias, dar direção, falar de como que vai ser. Mas algumas pessoas não querem ter experiência com quem está pagando a conta, porque quem senta na ponta é que paga a conta. Aí daqui a pouco você não gosta de um taste que você experimentou lá, de um sabor, você vai embora. E você procura outra mesa, porque você nunca interagiu com o dono da mesa. Tem uma geração que não conhece Jesus. Tem igrejas lotadas agora de pessoas que vão voltar para casa sem ter uma experiência pessoal com Jesus. Quando foi que você teve uma experiência? Eu sei, irmãos, depois que eu conheci Jesus, eu não prestei para mais nada na minha vida. Só para Jesus. Em que Jesus frustrou esse pessoal? Eu não conheço ninguém que Jesus tenha decepcionado. Eles vêm com discursos gigantescos, dizendo: eu fiquei chateado com isso, me senti assim, estou vazio, estou fraco, eu não me senti cuidado, eu não concordei com isso. A igreja, mas e Jesus? O que Ele tem falado com você? O que Jesus te disse? Porque Paulo teve uma experiência com Jesus, por isso ele se transformou em Paulo. Talvez o Saulo está aí, assentado na cadeira que você está, há mais de 20 anos. Alguém diria: pastor, mas a igreja é um hospital, mas você nunca vai sair dessa UTI? E eu sempre vou ter que ser o enfermeiro que vai lá trocar suas roupas e dar banho, e te dar o medicamento uma vez por semana. Ou você vai se levantar como um cristão raiz e dizer: eu era cego e agora eu consigo enxergar. Sabe como? Sabe como, irmãos? Tipo, o gadareno chegou na casa dele e falou assim: querida, cheguei. Papai, mamãe, o que aconteceu? Eu tive uma experiência com o Nazareno, Jesus apareceu, eu queria seguir, ele falou: não, volta para casa, vai voltar para sua casa e prega para a turma que está lá. Era muito mais conveniente Jesus ir para a casa dele, mas Jesus falou: não, você volta para sua casa, agora você é um crente raiz. Fico pensando na mulher samaritana que teve uma experiência com Jesus, e ela evangelizou Samaria inteira sozinha. Uma mulher, irmãos,
que era tido como prostituta, evangelizou uma cidade inteira, enquanto os discípulos de Jesus foram comprar comida. Uma mulher ganhou uma cidade para Jesus. Aí os discípulos voltam com um McLanche feliz para Pedro, um McLanche feliz para Tiago, um McLanche feliz para Bartolomeu, João. E Jesus fala assim: isso não mata a minha fome, que a minha fome é fazer a vontade do Pai que me enviou. Porque ela teve uma experiência com Jesus. Talvez você ainda não teve. Por isso você está se sentindo fraco agora. Eu queria te falar, entrega a sua vida para Jesus. Confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Faz um compromisso com Ele para você ver. Ele vai mudar a sua vida. Ele não quer melhorar, Ele não quer fazer ajustes. Ele quer transformar, mudar a sua vida. De verdade, como fez com Paulo, como fez com estes homens e mulheres ao longo da Bíblia. Mas tem gente que não entendeu ainda. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu a carta de Éfeso, aos Éfesos, a igreja de Éfeso, lá em capítulo 1, versículo 17, diz assim: peço que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, espírito com E minúsculo, espírito, comportamento, atitude de sabedoria e de revelação e pleno conhecimento dele. Nós precisamos ter conhecimento dele, irmãos, não apenas conhecimento, não apenas sabedoria, melhor dizendo, não apenas revelação. Nós precisamos de ter, na versão original, experiência pessoal com ele, experiência pessoal com Jesus. Experiência pessoal com Jesus, é isso que a igreja precisa. Não é uma experiência com culto. Hoje o culto foi uma bênção. Por que o culto foi uma bênção hoje? Por que o culto foi uma bênção, irmão? O culto é todo dia. O culto é quando a gente abre o olho e a gente começa a servir a Deus e louvar o Senhor e bendizer o Senhor ao longo de um dia inteiro. Culto é o jeito que você fala com seu marido, o jeito que você trabalha, o jeito que você serve. Isso que é culto, é sacro o ofício, é o ofício sagrado, sacrifício que nós oferecemos regularmente ao Senhor. Eu vou sair de Paulo e vou para João, quando ele diz lá no capítulo 6, no versículo 67, no 67 ao 69, ele diz assim: Jesus perguntou aos 12, Jesus fez uma pergunta: vocês também não querem ir? Ir para onde? Ir embora. Por que Jesus perguntou se eles não queriam ir embora? Porque ele estava pregando uma mensagem dura, dizendo assim: olha, vocês, para fazerem parte deste projeto, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Olha que doideira, irmão. Faz para um judeu. Uma turma saiu e foi embora mesmo. Saíram xingando, falei assim: Jesus é um incrédulo, esse cara é doido, isso é um herege, nunca mais eu volto na igreja de Jesus. Jesus aí, começaram a apostar, falar mal dele, nas outras congregações que eles frequentavam, que falavam aquilo que eles queriam ouvir. Mas Jesus disse: olha, para você fazer parte do meu corpo de verdade, para você ser igreja de verdade, você tem que comer do meu corpo, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí levantou uma turma e foi embora. Aí desviou uma turma e outra desigrejou. Aí Jesus olhou para os discípulos e falaram assim para eles, para os 12: vocês também não querem ir? Vocês também não vai não com a turma? Tem uma turma indo embora, irmãos. Todo dia tem uma turma indo embora. Você também não vai não? Quando que você vai? Eu fico imaginando no irmão Jonas. Jonas ouviu uma palavra de Deus, ele demorou 100 anos para construir uma arca. Quanto tempo que durou o dilúvio, irmãos? 40 dias. 100 anos em função de 40 dias. Aí quando o moço desce da arca, um cara que foi crente 100 anos, mais o tempo de vida, mais 40 dias, desvia, planta uma vinha, se embriaga dela, e dali vem uma geração amaldiçoada. Será que todo mundo tem um prazo de validade? Sendo que nós fomos criados para a eternidade? Porque se nós somos chamados para a eternidade, nós não deveríamos ter prazo de validade. Você vai durar até quando? Porque os casamentos hoje têm prazo de validade. Ser crente hoje tem prazo de validade. Ser honesto hoje tem prazo de validade. A pessoa entra na política, ela dura pouco, honesto. Não, mas nós fomos criados para a eternidade. O
que horas que vocês vão? Jesus perguntou. Aí eles responderam no versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Não tem outro, irmãos. Não tem outro. Ele fala de boca grande: para onde iremos, pois, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pode falar o que o Senhor quiser, porque eu vou aceitar, porque o Senhor tem a palavra de vida eterna. Não é a palavra do pastor, não é a palavra do obreiro, é a palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Jesus. Por isso eu amo a palavra de Deus, por isso eu quero que o Logos e o Rema se encontrem, para que a minha vida esteja alinhada. Eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Eu li até o último versículo lá, o 69. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Você pode levantar a mão direita e ler esse texto comigo? Diga isso para Jesus agora. Diga assim: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Bem alto, bem alto, bem alto. Diga aí: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aleluia. Se você sabe que Ele é o Santo de Deus, aplauda Ele em nome de Jesus. É para Ele que nós aplaudimos, é para Ele que nós cantamos, é para Ele que a gente arruma luz, arruma som. É para Ele, não é para você não, irmão, não é para mim não, é para Ele. Porque tudo é para Ele, por meio dEle, por causa dEle. Ele é o Senhor. Mesmo Jesus sendo duro nas palavras, Ele sabia que não tinha outra. Não tinha outra, irmãos, era essa e ponto final. Aí eu vou para o segundo ponto aqui, que é, além de ter conhecimento, um crente raiz, além de saber que tem que ter uma experiência pessoal com Jesus, e eles têm que ter a convicção e o conhecimento do senhorio de Jesus. Eu falei isso ontem lá na comunidade que eu fui, dos 3 batismos, já falei aqui também. O primeiro batismo é o de arrependimento, o segundo batismo é o do senhorio de Cristo. Nós apresentamos Jesus como Salvador, o Salvador de todas as pessoas e de todas as causas. Venham todos, não percam, sua vida vai mudar, hoje à noite. Olha a propaganda. Doenças e enfermidades. Você que vê vultos. Eu fico pensando, quem seriam aqueles que mesmo a partir de ter uma experiência com Jesus e assim continuarem com suas debilidades, o homem da mão ressequida ainda ressequida, um cego ainda cego com a sua bengala, uma mulher do fluxo de sangue ainda com fluxo de sangue, seguindo a Jesus, dizendo: olha, eu não fui curado, mas eu sei que Ele é o Filho de Deus. Eu não fui curado, mas Jesus é o Senhor da minha vida. Porque chega uma hora que Jesus tem que ser o dono da sua vida. João Batista disse: arrependei-vos. Esse é o batismo de João. João disse que ele cresça e que eu diminua. Esse é o batismo de João. Você vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até você ficar pequenininho. Mas Jesus é diferente. Jesus é que você morra para que eu viva. Aí não é mais João. Enquanto você for vivo, Jesus não está vivo. Você tem que morrer. É assim, irmãos, nós nos tornamos, a palavra ali é Kyrios, Senhor. Versículo 5, o apóstolo Paulo respondeu: quem és tu, Senhor? Kyrios. Não é Senhor do Senhor mais velho, do Senhor que a gente respeita, não, é Senhor aqui é de dono, Senhor aqui é de quem manda, Senhor aqui é de amo, meu amo, quem tem direito absoluto sobre a minha vida. Paulo já chamou Jesus assim, de cara, ele falou: Kyrios, quem és tu, Kyrios?
Paulo teve uma experiência, irmãos, tão exponencial que ele já chama Jesus de Quírios imediatamente. E quanto tempo você vai demorar para chamar Jesus de Quírios? Você não consegue dizimar 10% do seu salário? Pelo amor de Deus. Você não consegue pedir um perdão ou liberar um perdão? Que Quírios é este? Aí eu sinto uma tristeza, porque em Lucas capítulo 6, versículo 46, ele diz assim: por que vocês me chamam de Senhor? Por que vocês me chamam de Quírios? Quírios, e não fazem o que eu mando? Muitos naquele dia vão dizer: Quírios, Quírios, em seu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. Ele vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, eu nunca te conheci. Aí não adianta chamá-lo de Quírios se ele não é o seu Senhor, se ele não é o dono da sua vida, o dono da sua agenda, o dono do seu tempo, o dono dos seus recursos, o dono do seu talento, o dono da sua cabeça, o dono do seu ego, do seu eu, o dono da sua vida, o dono da sua casa, do seu carro, o dono de tudo, irmãos, porque Ele é o Senhor. E todo joelho, a Bíblia diz, se dobrará, e toda língua confessará que Jesus, Yeshua, é o Senhor. A gente cantava isso antigamente: todo joelho se dobrará, toda língua, não tem distinção. Isso é para multiculturas, isso é para multiclasses sociais, cores de pele, uma hora, todo mundo vai ter que se curvar e dizer: Jesus Cristo é Quírios, e ponto final, porque Ele é Quírios. Antes da gente aparecer, não fomos nós que o elegemos, Ele mesmo se elegeu. Por isso nós não podemos tirá-lo, porque Ele se elegeu, e nós precisamos de reconhecê-lo como nosso Senhor da nossa vida. Crente raiz é este que diz: Senhor, Senhor. Jesus falou: por que você me chama assim, se você não faz o que eu estou mandando? Por que você me chama assim? Por que você me chama assim, se no seu trabalho você não faz do jeito que eu mando? Isso não passa na Globo, irmãos. Mas foi triste ver um grupo de crianças chorando, despedindo da sua professora, porque ela se posicionou. Ela perdeu o emprego, mas ela não perdeu a fé. Ela perdeu o emprego, mas ela não perdeu o dominus da vida dela. Dominus, o ano do domínio do nosso Senhor. 2022 é o ano do domínio do nosso Senhor. 2023 será o ano do domínio do nosso Senhor. Eu não tenho um evangelho fatalista para te pregar, não. Você procura uma outra igreja, porque não é à toa que nós chamamos boas novas, não é à toa que Jesus colocou um céu na nossa boca. Eu estou aqui para falar que as coisas estão melhorando, nós estamos avançando, alguma coisa boa está para acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque nós escolhemos estar debaixo do Dominus de Cristo Jesus. Nós experimentamos o ano do domínio do nosso Senhor. A partir do ano 1, de lá para cá, todo ano é o ano do domínio do nosso Senhor, porque Jesus é o Senhor da minha vida, e eu creio que Ele é o Senhor da minha casa, eu creio que Ele é o Senhor dos meus negócios, eu creio, irmãos, eu creio que Ele é o meu Senhor. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Meu sonho é ouvir o barulho das páginas voltarem assim. Agora é assim, né? Olha o que ele diz à igreja aos Coríntios, versículo 19 e 20 do capítulo 6. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Olha que sentença poderosa. Ele diz aqui que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Ele diz aqui, volta lá por favor: vocês não são de si mesmos. Você não é de você mesmo. Eu não sou de mim mesmo. A vida é minha e eu faço dela o que Jesus deixar. O problema é seu. Fala assim: a vida é minha e eu faço dela só o que Jesus deixar.
Aí o versículo 20 diz assim: vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Deem glórias ao Senhor com o corpo de vocês. Por isso você come direito, por isso você malha, você vai no cross, por isso você faz uma caminhada, mas por isso também você faz qualquer coisa que Ele mandar você fazer. Você fica em pé, você adora, você canta, você louva, você vai, você vem, você serve, você cultua, porque o corpo não é seu, o corpo é dele. E ponto final, irmãos. Você pode dizer um amém por isso? Aí alguém fala assim: pastor, ora para Deus me curar. Para que Deus vai te curar? Quarta-feira eu vou falar sobre o poder de orações pequenas. Com menos de 16 palavras ou 19, Ezequias ganhou 15 anos de vida. Mais ou menos isso. Você não precisa de uma sentença muito longa para você resolver grandes problemas. A questão é quem ou a quem você está orando. Para que ele ganhou 15 anos? Para que Deus vai te preservar? Para que Deus vai te prosperar? Para que Deus vai aumentar o seu salário? Se você que é o dono, se você que manda. Você quer ver o povo ficar louco? É só o médico falar assim: olha, descobrimos aqui, ó. Tá aqui. Você viu aqui? Aí chama a família à parte. Sabe quando chama a família à parte? E quando libera o CTI? Eu lembro um dia, irmãos, estava lá naquele lugar lá em cima, lá, ó, Jardim Canadá. O Wesley estava lá comigo. Alguém me ligou, falou assim: ó, fulano teve um acidente de carro e está morrendo aqui. Falei: onde que é? Risoleta Neves, Venda Nova. Eu cheguei lá e falei: gente, estou saindo. Me chamaram para fazer uma extrema unção, irmão. Só que eles esqueceram que porque eu tenho Jesus como Senhor, eu carrego uma unção extrema. Amém ou não, irmãos? Existem velórios que serão cancelados aqui essa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque enquanto tem gente pronta para fazer extrema unção, que isso ensina no seminário, mas unção extrema não ensina no seminário. Unção extrema vem a partir de a quem você ora. Aí eu estou sentindo uma presença de Deus, que alguém além de mim está sentindo uma... Você sente? Não tem um negócio? Não tem? Você pode sentir? Se você quiser chorar, você pode, irmão. Se você quiser dar um glória, nós somos uma igreja aleluiada, viu? Quero te anunciar, nós somos uma igreja aleluiada. Porque tem gente que fica com vergonha de falar aleluia. É, irmão, você não pode ficar com vergonha de falar um aleluia. Glória a Deus. Esses dias o menino estava aqui, todo debilitado numa cadeira de roda, dizendo aleluia, Jesus está aqui. Você lembra disso, Everson? Eu falei: gente, olha só, está cheio de gente, cheio de movimentos, mas travado lá por dentro. E eles me ligaram, eu fui lá. Eu fui no carro orando: Speed morte, eu te repreendo em nome de Jesus. E a lágrima escorrendo, irmãos. Falei: Deus, Marquinhos não pode morrer. Tem tanta gente para o Senhor levar, Pai, leva, Senhor. Quase que eu dei uma lista para ele, sabe? Falei: Pai, tem alguns na minha família, na igreja. Falei: Pai, eu vou te dar uns nomes aqui agora, Senhor. Receba aí, Pai. Leva Ciclano, Beltrano, vai levando, Senhor. Não, irmãos, eu não falei isso. Mas deu vontade, porque tem gente que é tão ruim que se você colocar na máquina de moer carne, estraga a máquina. Tem gente que não vale nada, irmão. Mas você gosta dele, eu sei. E eu fui orando, falando: Senhor, em nome de Jesus. Marquinhos toca, Senhor. Marquinhos é adorador. Marquinhos é músico. Marquinhos, ele tem problema de cabeça, ele é perturbado, mas ele é adorador, ele é servo, Senhor. Preserva o menino, Pai. E eu cheguei lá, irmãos. Tinha um monte de crente lá, inclusive o pastor dele estava lá, encostado numa árvore. Parecendo Nicodemos encostado numa árvore. Porque Zaqueu pelo menos subiu, né? Nicodemos ficou cubando o movimento para ver o que ia dar. E ele já estava preparando a cara assim, sabe, da notícia ruim. Seja forte.
Deus fez a vontade dele. Eu cheguei lá assim, ó, sabe como? Marchando. Já mandei no grupo da minha família, ó, acabou de acontecer um acidente com o Marquinhos, ora aí, minha mãe. Quem? Misericórdia, está repreendido. Minha mãe é dessas, irmão, já queria ir para lá. Onde que é? Fala aí. Eu falei, fica calma aí, mãe, relaxa. E minha mãe já ativou o grupo de oração e estava lá aquele desespero, umas 30 pessoas na porta do hospital. E a mãe dele desolada. Aí a mãe dele chegou e falou assim, ô pastor Paulo, o médico liberou as visitas. Eu queria que você fosse lá primeiro, porque o Marquinhos, ele te ama muito, você é um pai para ele. Eu falei, eu vou. Minhas pernas estavam tremendo, eu fingi de bobo, mas eu sabia, irmãos, em quem eu cria. Eu sabia que eu estava debaixo de uma atmosfera de autoridade espiritual, porque a igreja, toda essa igreja estava comigo subindo aquela escada. Eu sentia a presença do Espírito Santo, eu tremia, mas eu sabia que alguma coisa boa estava para acontecer. Aí eu falei assim, ela falou, você mesmo, antes do pai, antes da família, antes de todo mundo, ela falou, você sobe lá e ora. Eu falei, eu vou mesmo. Aí eu chamei um irmão para ir comigo, Simon. Eu falei, Simon, vamos comigo? Ele falou assim, eu. Falei, você mesmo, vamos comigo. E nós subimos a escada, irmãos. Aí quando nós chegamos lá, aí eu falei assim, eu vou visitar fulano de tal, que está aqui no CTI. E a mulher falou assim, pode liberar. Porque quando é assim, né, irmão? Eles liberam mesmo. E eu cheguei lá, tinha uma pessoa toda quebrada, com o peito dessa altura, porque o coração inchou, com politraumatismo. Os médicos estavam decidindo se ia cortar o pé ou ia deixar. Mas alguém falou assim, vai morrer mesmo? Para que vai cortar? Deixa morrer com isso. E a enfermeira olhando assim para nós. E eu falei, Marcos Tarquínio, lá naquele CTI, fora do horário de visita. Falei, em nome de Jesus você não vai morrer. Eu sei, irmãos, que a nossa voz tem uma impressão digital, é como uma impressão digital. Eu sei que a nossa voz cria uma pavimentação para os anjos, ó, voar sobre elas, andar sobre elas. Eu lembro de Daniel, o anjo chegou para ele e falou assim, cara, eu vim por causa de 2 coisas que você disse, ninguém sabe o que ele disse, mas é quem disse, irmãos, mas não é quem disse, é em nome de quem disse. E eu disse, em nome de Jesus, você não vai morrer, você vai viver em nome de Jesus. Eu não aceito essa morte em nome de Jesus. E aí eu descobri que a enfermeira era crente, ela falou amém, em nome de Jesus. Eu falei, não vai morrer, vai viver em nome de Jesus. Espírito de morte, vai embora agora. Isso aí foi numa sexta-feira. No sábado nós fizemos uma mobilização, no domingo nós enchemos os carros das nossas igrejas e nós fomos lá para o pátio do Risoleta Neves, na hora da visita, porque ninguém podia subir, o moço já estava durando demais, 3 dias já estava durando demais, você foi. Aí nós chegamos lá e nós começamos a cantar. Eu li um texto, irmãos, que a Bíblia diz, olha só o poder do rema e do logos. A Bíblia diz que uma senhora chamada Dorcas bateu as botas e um monte de mulher começou a rodear a casa dela, chorando, e elas não deixaram preparar o corpo, fazer nada, o ML levar, não ligaram para o SAMU, mas chamaram Pedro e falou, Pedro, a Dorcas está lá morta, vai resolver esse problema para nós. Aí Pedro chegou lá e falou, Dorcas, levanta aí, menina. Aí Dorcas levantou. Coisa boa, irmão. Mas por que Dorcas levantou? Porque era uma pessoa que fazia diferença na sociedade com o corpo dela. As mulheres falam assim, ela que costura vestido para nós, ela é uma intercessora, ela dá carona para nós depois do culto, ela abriu a casa dela. A Dorcas tinha um testemunho de vida, porque o corpo não era dela, o corpo era de Cristo, ela era submissa à vontade de Deus. Por isso Pedro foi lá e ressuscitou ela. Aí eu te dou o telefone do Marcos agora, se você quiser ligar para ele. Eu te garanto, irmãos, em nome de Jesus, a essa hora ele está tocando louvor lá na igreja dele, Comunidade Videira, lá em Santa Luzia. É isso mesmo, você tocou por essa semana lá, não foi? Está vivo, está curado em nome de Jesus? Tem sequela, ficou doido? Porque o médico falou assim, olha, vai até sobreviver, mas a gente não sabe o que vai dar, o que vai ficar, como é que vai ficar a cabeça. Eu falei, de uma coisa eu sei, doutor, problema ele já tinha, agora os parafusos foi para o lugar. O médico me bateu a cabeça tão forte, a gente não sabe como é que vai ser esse desinchaço do cérebro. Eu falei, foi para arrumar.
Se tem alguém enfermo aqui essa noite, seja o que for, você vai ser curado agora em nome de Jesus. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Porque você é curado pelas pisaduras de Jesus, você é curado. Você é sarada pelas pisaduras de Jesus. A Bíblia diz isso e ponto final, irmão. Mas para que ser curado? Para que mais 15 anos? Para que uma obra se manifeste, para que Deus cumpra uma vontade dele na sua vida. E eu lembro, irmãos, o dia que o Marcos entrou naquele hospital. E eu lembro o dia que ele saiu daquele hospital. Eu lembro, irmãos, eu lembro. Foi tão maravilhoso, foi tão perfeita a obra de Deus, que a expectativa é que ele se aposentasse, sabe? Porque ele ficou com uma dificuldade de locomoção da perna. Eu falei, cara, você prefere o quê? Ser aposentado ou ser curado? Ele falou, eu prefiro ser curado. Eu falei, então tá bom. Aí passou 2 dias, me ligou chorando, falei, ai pastor, não aprovaram a minha aposentadoria. Eu falei, é porque o céu já aprovou a sua cura, querido. Fica tranquilo, porque você será restaurado plenamente. O seu testemunho de cura, irmão, vai ser uma chave para curar pessoas. O testemunho, a digital de Deus na sua vida, em nome de Jesus, porque ele é seu dono, Ele é seu Senhor, Ele é o dono do seu casamento, Ele é o dono dessa igreja, Ele é o dono da sua casa. E não sou mais eu quem vivo, é Cristo vive em mim, e Ele que é o dono de tudo e ponto final. É dono do meu dinheiro, dono da minha roupa, do meu sapato. Ele é dono de tudo, dono do carro. Ele é tudo, por isso Ele te preserva. E Ele toca em você agora para te curar, para te sarar, para te prosperar. Cada área da sua vida, seja na área espiritual, na área emocional, na área física, seja na área de relacionamentos. Deus está curando seu ciclo de relacionamentos para mudar a sua estação. Algumas pessoas não entendem que o círculo define o ciclo e o ciclo define a estação. Deus vai te levar para uma nova estação, porque Ele está mudando o seu ciclo agora, porque você é dele, você não é daquelas pessoas, você é dele, eu sou de Deus, eu não sou seu, eu sou de Deus, irmão, você entendeu? Que eu não sou propriedade sua, eu sou de Deus, Deus que é o meu dono. O seu marido é de Deus, a sua esposa é de Deus, os seus filhos são do Senhor. Todo dia eu falo, Deus, esse negócio é seu. Eu olho para o livro e falo, esse negócio é seu, Pai, fica para o Senhor. E eu fico tranquilo, irmãos, porque ela é de Deus. É de Deus. Porque Ele é Senhor, Kyrios. Então glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Tem vários tipos de louvor. Posso fazer uma série sobre louvor um dia? Vocês me dão mais 5 minutos? Na verdade eu tenho direito a mais 10. Mas eu vou te liberar em 5. Ninguém falou, deixa para na hora que eu falar que estou acabando. O que eu ia falar? Esqueci, irmão. Vou fazer uma série sobre louvor, que a gente não sabe o que é louvor. Existem várias expressões de louvor na Bíblia. Tem Barak, Shabak, Yada, Toda, Tahila, Proskunel. Tem vários tipos de louvor. A Bíblia diz, glorifiquem ao Senhor. Glorificar ao Senhor. Dar glória ao Senhor. O jeito que você se veste, dar glória ao Senhor. Olha que trem, né? Tem vários tipos de louvor. Tem um louvor que nós cantamos, ok? Cantai ao Senhor. Cantai, ok? Isso é uma expressão chamada de halal. Coloca para fora. Daí vem a expressão aleluia. Hale, louvado seja, e a Deus. Tem a expressão Yada. Eu já disse aqui. Yada. Mãos levantadas. Eu fico impressionado como pessoas não levantam as mãos durante um louvor e adoração, durante a palavra, para você pegar a chave, a mensagem. Corresponda, querido. Só se tiver com CC, eu entendo. Mas a pessoa nunca fazer isso? Isso é um tipo de louvor? Estenda suas mãos. Isso é toda, isso é Yada, isso é toda. Ok? Tahila é cantar um cântico novo, não é o que todo mundo está cantando, já é um cântico específico seu, ok? Esse eu gosto disso. Tahila. Barak, é bonito Barak. Barak é salmodiar. São vários, mas o que o texto diz é glorificar, é diferente. Os seus movimentos glorificam a Deus, o seu corpo glorifica a Deus. O jeito que você faz as coisas glorifica a Deus.
Pastor, mas eu sou CLT, glorifique a Deus. Pastor, mas eu sou MEI, glorifique a Deus. Alguém chegou para John Wesley e falou: John, como eu faço para ser um grande pregador como você? Ele falou: você faz o que da vida? Ele falou: eu faço sapato. Ele falou: faça o melhor sapato e você vai estar pregando o evangelho. Porque quando você faz o melhor, irmãos, você glorifica a Deus. Cadê a glória? A glória, a glória, onde está a glória? A glória está aí, irmãos. Olha a glória aí do seu lado. Olha a glória, olha para o seu irmão e diga assim: ô glória! Oh glória, é uma glória, irmãos. Nós glorificamos a Deus com tudo que fazemos, com os nossos posts. Nós glorificamos a Deus com tudo que somos e fazemos, com o jeito que nós relacionamos com as pessoas. Nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, porque Ele é o Senhor, não é o pastor. Infelizmente tem gente que faz as coisas para o pastor, e uma hora essas pessoas vão se sentir frustradas, porque o que você põe preço não tem valor. E preço mesmo foi o que Jesus pagou. E para a gente terminar, eu tenho que ir embora. Agora eu senti uma sinceridade. Depois de você, eu vou continuar essa mensagem, outro culto, tá bom? Mas 174 pontos. Mas o que um crente raiz faz, além de ter conhecimento da pessoa de Cristo, pessoal, eu e Jesus. Eu e Jesus, irmão. Tem hora que eu me olho assim e falo assim: gente, o que eu estou arrumando? Pelo amor de Deus. Mas é eu e Jesus. Você não vai entender. A mulher entrou debaixo da mesa e fez um culto. Olha que coisa, irmão. Era pessoal. Ela entrou debaixo da mesa e fez um culto pessoal para Jesus. Por isso eu não gosto da canção que diz assim: eu nunca saberei quanto custou, porque aquele bálsamo que ela usou, perfume caro, também era para embalsamar corpos. Tem algum comportamento profético? Eu sinto uma presença de Deus tão tangível essa noite aqui, irmãos. Tem algo profético no comportamento daquela dona, porque aquele perfume perfumou toda a casa. Não era só ela, não era só Jesus, todo mundo ficou perfumado. E quando você glorifica a Deus, quando você faz um culto pessoal, as pessoas à sua volta também são edificadas. Era um perfume caríssimo. Tinha a vida dela ali, tinha dedicação. Mas o que mais me chama a atenção é que ela estava preparando o corpo de Jesus para a morte. Um culto pessoal. Eu não concordo com a gente cantar "eu não saberei quanto custou", porque talvez aquela mulher investiu tanto ali porque ela sabia quanto custaria, porque ela já tinha lido a Bíblia. Será que você não lembra quanto custou? Ela não sabia. Sabia sim, ela pode ter lido a Bíblia. Mas e você, já leu a Bíblia? Porque Jesus não tinha morrido ainda, mas hoje Jesus já morreu e já ressuscitou e está voltando para buscar a gente. Jesus está voltando. Então tenha Ele como Senhor da sua vida. E por final, você, para ser um crente raiz, você tem que ter uma revelação do corpo de Cristo ou da igreja. Igreja, eu li 3 versículos de Atos, capítulo 9, e no versículo 20, no versículo 4, na verdade, o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, 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 por que você me persegue? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus estava dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas Saulo nunca tinha corrido atrás de Jesus, irmão. Saulo nunca tinha perseguido Jesus. Quem que ele perseguia? Ele perseguia a igreja, o corpo. Naquele momento, Saulo descobriu que Jesus e a igreja são inseparáveis. Repita comigo assim: Jesus e a igreja são inseparáveis. Diga de novo: Jesus e a igreja são inseparáveis. É isso aí, Jesus e a igreja são inseparáveis. Então você tem que valorizar a igreja, irmãos. Você tem que valorizar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo.
Jesus é o cabeça, mas a igreja é o corpo. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Éfesos, capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz assim lá: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Ok? Continua a leitura que diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos no amor e a boas obras. Lá diz assim, prestem atenção uns nos outros. Prestem atenção uns nos outros. A igreja se transformou num ambiente para as pessoas se esconderem, quando devia ser um ambiente para as pessoas se revelarem. Tem uma obra pronta, irmãos. De acordo com Jesus, quando foi curar um homem, ele disse, tem uma obra que vai se revelar. A obra já estava pronta, não era a cura, porque a cura ainda ia acontecer. Ele falou, tem uma obra para se revelar. Tem uma obra por meio do corpo para se revelar, que já está pronta. Mas isso depende de quê? De que nós nos ajuntamos como igreja. Nós somos a igreja. Aí a Bíblia diz que é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. Um membro que é desligado do corpo, ele está fadado à morte. Se você não se conectou com o corpo de Cristo ainda, você precisa se conectar, porque você precisa do sangue que percorre no corpo. E um membro desconectado do corpo, o sangue não chega nele. A Bíblia diz que a vida do corpo está no sangue. Quantos que creem no sangue de Jesus têm poder? Digam amém. Amém. Se você crê no sangue de Jesus, você sabe que o sangue de Jesus pode fazer qualquer coisa a seu respeito. Mas se você é um membro desconectado do corpo, você não tem sangue, porque o membro morre porque o sangue não chega nele. Pensa um dedo solto, pensa uma mão solta. Efésios capítulo 5, 29 diz, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Continuando a leitura de Hebreus, diz assim, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia, irmãos? O dia mau, o dia ruim. Uma hora você vai precisar de ser membro do corpo. Jesus vai vir buscar a igreja. Jesus vai vir buscar um corpo. Eu vou encerrar com essa confissão, com essa declaração, para você entender o que eu estou dizendo. Quando Deus olha de cima para baixo, Ele não vê esse tanto de gente, não. Ele vê dois corpos, o do primeiro Adão e do último Adão. Você tem que escolher qual corpo você está inserido nele. Se você está no primeiro Adão, você fica. Se você está no último Adão, você vai, você sobe. Você tem que decidir qual corpo você faz parte. Se tem Adão caído como cabeça, ou se tem Jesus ressurreto como cabeça. Fica de pé no seu lugar e vamos orar em nome de Jesus. Quem se conecta com a igreja por causa de Jesus, nunca vai abandonar a igreja por causa da igreja. Essa que é a verdade. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus. Talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus. Por isso você tem se sentido fraco. Talvez você esteja desviado. Talvez você seja um visitante aqui essa noite e se sinta um desigrejado. Não, hoje eu vou na igreja porque eu faço isso quando eu dou na teia. Talvez você é alguém que precisa de ter uma experiência pessoal com Jesus. É aquela que vai te manter firme, sabe, irmãos? Na dificuldade, na luta, na tragédia, na perseguição, na tribulação, com dinheiro, sem dinheiro, você vai ficar firme. Talvez o seu negócio é que Jesus ainda não é o seu Kyrios, o seu Senhor, o seu amo, o seu dono, o seu Senhor, o seu Kyrios. Entrega para Ele tudo hoje. Entrega uma procuração.
assina em branco e fala: toma aqui. Ninguém é doido de fazer isso naturalmente falando. Mas será que você tem coragem de fazer isso espiritualmente falando? Dar uma procuração para Jesus, com a sua assinatura, falar: Pai, o que o Senhor quiser fazer, o Senhor pode. Ou talvez a sua questão é revelação do corpo. O que é a igreja? Nós somos a igreja, irmãos. Nós temos que nos amar, nós temos que nos cuidar. Eu queria que você por um minuto aí pensasse e orasse. Não sei qual é a sua necessidade essa noite, mas eu vim de outra cidade, Vespasiano, para te falar isso. Você é um crente raiz ou um crente raso? Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Quebrando o nosso coração aqui essa noite, Deus. Se alguém aqui precisa de receber o Senhor como Senhor essa noite, não apenas como Salvador, que isso seja um fato, Pai. Deus, se alguém aqui ainda não teve uma experiência pessoal, Senhor, pessoal, porque o que essa turma precisa é isso. Deus, o que o desigrejado precisa é isso. Ele se frustrou com a igreja, com o pastor, com tudo quanto há, mas eu não conheço ninguém que se frustrou com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, se a questão desta pessoa é entender a importância do corpo de Cristo, faz isso agora, Senhor, dê essa compreensão. Deus, nos ajude a suportar uns aos outros. Pai, a igreja é muito maior do que nós. A igreja é muito maior do que eu, meu ego. Pai, nós somos servos uns dos outros, nós somos sujeitos uns aos outros. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus Cristo. 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 Levante as duas mãos aos céus. Vamos cantar uma canção. Aquela canção que eu estava cantando aqui agora. Luz do mundo. Ok? Só que a gente vai cantar assim, olha. Eu saberei quanto custou. Amém? Ok? Se você quer cantar eu já sei, mas você não pode dizer eu nunca saberei. Você tem que cantar eu já sei. Eu sei quanto custou. Ou eu saberei. Como que a gente canta na serra? Eu saberei ou já sei? Eu saberei quanto. Vamos cantar? Eu saberei quanto custou os meus pecados lá na. Eu saberei quanto custou os meus pecados. Apaga essa luz aqui pra mim, príncipe. Começar do início? Vamos lá? 3 e vai. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Diga tua beleza. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Chega comigo e declare: eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Eu vim para adorar-te, vim para
saberei. Eterno Deus, vamos lá. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso no céu, no céu, no céu. Tu vieste a terra que ganhaste, por amor ao pobre. Levante as suas mãos aos céus agora e diga: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Eu vim para adorar-te, Vim para adorar-te, vim para prostrar, eu vim para prostrar-me. vim para dizer Eu vi que tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga: eu saberei quanto custou os meus pecados. Diga: eu saberei, eu saberei, eu saberei. quanto custou os meus pecados lá na cruz. Eu saberei quanto custou os meus pecados. Diga mais uma vez: eu saberei, eu saberei Quanto custou os meus pecados. lá. Diga mais uma vez: eu saberei, eu saberei Quanto quanto custou. os meus pecados lá na cruz. Eu saberei Quanto custou os meus pecados lá na cruz. Levante as suas mãos e declare sua igreja e diga: eu vim para adorar. Vim para prostrar, vim para dizer que Canto mais alto que você puder. és meu Deus. Oh, rababacataralabaxia. Totalmente Vamos levantar o Senhor um cântico novo. Mas digno Jesus. Canta um cântico novo aí no seu lugar. Santo Senhor. Tu és adorado nas alturas, tu és glorioso, Vem cantar. Tu és digno Jesus. tu és o Rei Isso, erga sua que voz num cântico ressuscitou. espontâneo. Isso. Se você quiser orar, você pode. Isso mesmo. Vamos lá. Nós nunca saberemos como Exaltado, adorado, que é digno e poderoso, que és lindo, que és amável, aquele que era e há de vir, Jesus.
aplaudir ao Senhor, abra suas mãos assim. Abra suas mãos assim, por favor. Feche os seus olhos. Eu creio, irmãos, que Deus está nos preparando para uma experiência exponencial. Você precisa corresponder à palavra que flui. Vai lá e corresponda. Você não é raso, você é raiz. Você não é rasa, você é raiz, minha irmã. Você ora sim na sua casa em voz alta. Você ora sim, você chega no culto na hora e você canta alto e você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo. Você lê a Bíblia em voz alta, você repreende o espírito das trevas. Antes de você brigar, você repreende. Isso você põe a mão na cabeça dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, e você ora porque você é raiz. O apóstolo Paulo, numa experiência rápida com Jesus, ele se transformou num crente raiz. A partir disso ele foi capaz de dizer: eu não tenho a minha vida como algo valioso. Que Deus te dê uma semana poderosa. Você vai colher frutos que um crente raiz colhe. Você vai colher milagres que um crente raiz colhe. Você vai colher experiências que um crente raiz colhe. Você vai dar testemunhos em nome de Jesus a partir dessa mudança de postura. As pessoas à sua volta serão perfumadas a partir deste perfume de Cristo na sua vida. Portas, como o pastor Lázaro que disse, serão abertas, e janelas e comportas serão abertas, tudo de uma vez só sobre a sua vida, porque Deus pode confiar em você. Deus pode confiar em você, porque daqui a pouco você não vai desviar, você não vai desigrejar, você não vai desanimar, você não vai falar assim: eu não estou afim, eu não estou querendo, eu fiquei chateado, esse momento não está bom para mim. Não, você é raiz. Você é raiz, porque você está firmado em Jesus. Então tem uma semana abençoada em nome de Jesus, de milagres. Aquela provisão que você estava esperando também está te esperando. Agora é ela que está vindo em sua direção. Em nome de Jesus. Espírito de Deus vivo, nós te amamos. Obrigado por esta reunião tão poderosa, Pai. Deus, obrigado, Pai, por cada milagre que o Senhor já fez nessa semana. Eu sei que o nosso mês de julho vai ser o melhor mês de julho da nossa vida até então. Em nome de Jesus, nós declaramos aqui, Pai, que ainda esta semana, porque hoje é o primeiro dia da semana, ainda esta semana, nós vamos ter experiências maravilhosas com o Senhor. Dá para cada um aqui, Senhor, sonhos, visão. Deus, em nome de Jesus, aviva o teu povo, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Não tem outro jeito. É o Senhor e mais ninguém. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Cristo Jesus, as consolações e comunhões do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Respire bem fundo no seu lugar e vamos terminar com um forte aplauso ao Senhor. Vai para casa abençoado. Isso, vai para casa abençoado. Vai para casa feliz. Coisa nova Deus está fazendo, rios no ermo, caminhos no deserto.